E aí galera, voltamos aqui com mais uma dica, né? Desta vez você vai ver aí como fazer sua própria composteira de maneira bem simples, para que você possa começar a aproveitar aí o seu material orgânico, né? Aquilo que você jogaria no lixo, como casca de verduras, por exemplo, para produzir o seu próprio adubo, né? E colocar aí nas suas hortaliças para que elas cresçam assim, ó, bonitinhas, tá? Então o que é que a gente vai precisar para fazer a nossa composteira? Como vocês observam aqui, eu utilizei potes de sorvete. É importante ressaltar que o tamanho do recipiente vai depender da quantidade de material orgânico que você descarta. Se você tem uma grande quantidade de pessoas na sua casa, e se você descarta uma grande quantidade de material orgânico, você vai utilizar um recipiente maior. Aqui são 2 pessoas, eu utilizei aí esses 3 potinhos de sorvete, que é o suficiente para armazenar e fazer a compostagem. Percebem que eu numerei aqui, ó, potinho 1, 2 e 3, para ficar mais fácil a compreensão. Então vamos lá. Tampa. A tampa do pote, tá? O pote 1, que é o que fica na parte de cima, ela não tem nenhuma alteração de maneira natural. Mas se a gente observar a tampa do pote 2 e do pote 3, elas possuem aí, ó, uma abertura, né, que vai servir como uma espécie de encaixe para o pote que fica em cima dela. Então você vai utilizar aí um material como uma tesoura, uma faca, algo que você vai utilizar para cortar, tá, essa tampa. Tampa normal, ela é assim, ó. Se a gente observar, ela tem aqui umas marquinhas que você pode seguir, ó, e cortar por aqui para deixar ela dessa maneira. Então vamos, além disso, né, já ia montar, mas faltou aqui um detalhe bem importante. Além disso, além desses cortes, ó, o pote 2 e o pote 1 vão possuir furos na sua lateral, que é por onde vai entrar aí o oxigênio, né, que o oxigênio é muito importante nesse processo de decomposição de matéria orgânica. Então você vai fazer esses furos, mas no pote 3 não vai ter furos na lateral nem na parte de baixo, tá? Porque esse recipiente número 3 ele é o que vai armazenar o chorume, que é o resultado dessa decomposição, né? Um dos resultados. Pote 1, além dos furos na lateral, tem, ó, na parte de baixo, assim como o potinho número 2, furos na lateral e furos na parte de baixo. Para que serve esse furo? Esse furo vai facilitar o escoamento do chorume até o recipiente número 3. Tá legal? Então como que nós vamos montar essa composteira? Potinho 3 na parte de baixo. Pote 2 vai ficar aqui, ó. Pote 3 com tampa. Coloca a tampa no pote. Para isso que precisa ser feito essa abertura, porque ela vai servir como uma espécie de suporte. Pote número 2 fica sobre ele. Então, ó, o chorume vai escoar pelos furos que a gente fez e vai cair sobre o pote número 3. Como que a gente vai colocar esse material? Vocês percebem aí, ó, que tem uma pequena camada de areia ou terra adubada embaixo e em cima a matéria orgânica. Vocês estão vendo que tem até uma mosquinha nesse exato momento me ajudando aí, ó. Então, o que é que a gente vai fazer para evitar o acúmulo de mosca? Tá? Primeira camada, areia, tá? Ou um pouquinho de adubo. Depois você vai colocar a matéria orgânica. E como já está aqui no pote 1, para evitar essas moscas, você vai colocar, ó, algum material vegetal. Aqui eu coloquei folhagem, né? Um capim seco, não está tão seco, o ideal é que seja seco, para evitar que as moscas fiquem sobre a sua composteira. Camada de areia, matéria orgânica e folhagem por cima, tá? Para evitar o acúmulo de moscas. Então, por que 3 potes? O pote 2 ele vai servir de suporte, né? Como material de suporte, material reserva, para quando acontecer isso com o pote 1. Percebe que o pote 1 está completamente cheio. Então, ó, a gente faz a troca. O normal seria assim: pote 3, pote 2, tampa aberta. Pote 1,
sobre o pote 2, ó, e a tampa de cima, tampa fechada. Quando o pote 1 completa, ele fecha totalmente como esse, a gente vai substituir, ó. Pote 1 vem para o meio, pote 1 vem para o meio, a tampa é substituída, a tampa que vem para cá é a tampa do pote 2, né, que vai servir, como a gente já viu, de suporte. E aí o pote 2 vem para cima e você vai colocar a tampa sem a abertura, tá? Então aqui, ó, você vai ter que colocar o que? A folhagem, para evitar o acúmulo de moscas, né, que não é interessante essas moscas. Se você conseguir minhocas, né, a minhoca ela vai acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica. Então você vai colocar aí e ela vai ajudar nesse processo. Mas se você não tiver minhoca, você consegue fazer a compostagem, só que de maneira um pouco mais lenta, mas consegue sim fazer a sua composteira e produzir o seu próprio adubo orgânico. Então esta é a dica de hoje. Aprenda a fazer a sua própria composteira de maneira bem simples e barata na sua casa. Se você gostou, dá um joinha aí, curte e compartilha essa ideia, tá?